61. Investing in Imperatriz capítulo 451. Estou um pouco arrogante agora, autor. Sopa de ginseng galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Isso se chama traje de batalha. Ying Bing abaixou o olhar, encarando a peça de roupa sobre a mesa, perdida em pensamentos. Era um visual estilo Southern Border. Não, ainda mais berrante que isso, só um pouco mais brega. Desta vez, era um conjunto de garota coelhinha escasso, misturando pureza e charme com uma elegância gelada. Realizou a fantasia cavalheiresca de Limo de confeccionar meias com sedão e como um imortal experiente, Ying Bing não era estranho a esse tipo de roupa. Ela até usou algo parecido durante o banho. Mas a questão era: que tipo de batalha exigia usar isso? Você gostaria que o sistema o equipasse automaticamente para você, não? Lembrando da habilidade do sistema de tirar as coisas de contexto, o cauteloso Ying Bing pronunciou apenas uma palavra: entendido. Lembrete, essa recompensa deve ser reivindicada até o final do dia. Da próxima vez, o sistema não vai equipá-lo automaticamente. O anfitrião deve usá-lo pessoalmente ao encontrar o vencedor. As águas de outono nos olhos de Fênix de Ying Bing congelaram, substituídas por um ponto de interrogação visível. Primeiro, ela não fazia ideia de como usar essa roupa. Quanto mais elaborado o design, mais complicado o processo. E segundo, isso significava que ela teria que vesti-lo na frente dele. Enquanto isso, no fundo do Vale Sem Lua, na fronteira sul, a névoa implacável pairava densa como sempre, o vento afiado como lâminas, como se as estações mudando não tivessem influência sobre este lugar. Como isso é possível? Eu o matei com minhas próprias mãos. Os olhos cruzados de Zhu Rongji se arregalaram de descrença. Então quem diabos é esse pequeno tirano? Um martelo divino na classificação do dragão oculto. Uma falsificação? Lu Yanxian bufou friamente, a expressão sombria. Jovem mestre, diga algo. Você viu com os próprios olhos. Eu reduzia nada além de um fio de fumaça, deixando apenas um fio de cabelo. O rosto de Zhu Rongji era um retrato de choque. Eu vi, respondeu Tan Zuyin, o santo invocador de demônios, com uma expressão de água parada. Mas tudo o que sei é que confiei esse assunto a você, e você falhou. Agora ele está vivo, e não só desperdiçamos a energia espiritual coletiva da fronteira sul, sofremos pesadas perdas, como também saímos da montanha Lanque de mãos vazias. Isso. Zhu Rongji não era burro, ele entendia a implicação do santo. A expedição da seita invocadora de demônios ao palácio subterrâneo de Yunmeng foi um completo desastre. 2 reis do Dharmas ficaram gravemente feridos, as forças que trouxeram foram dizimadas, e eles até mesmo acessaram seu recurso fundamental, a energia espiritual coletiva, sem obter nada em troca. A seita principal, sem dúvida, exigiria respostas, e alguém teria que assumir a culpa. Os instintos de sobrevivência de Zhu Rongji entraram em ação, elevando seu Qi ao maior nível histórico. Jovem mestre, não é uma perda total. Ah é? A conta. Aquela conta pela qual lutamos tanto. Nem mencione isso, só me deixa mais irritado. Tan Zuyin puxou a conta de pedra da cintura, tentado a jogá-la no chão, mas sem conseguir se obrigar a fazê-lo. Que diabos é essa coisa inútil? Jovem mestre, se é realmente um artefato divino, deve ser extraordinário. Talvez só não tenhamos descoberto como usá-lo. Por que não consultar o irmão mais velho imortal? Lu Yanxian sugeriu. HMPH. Um bando de tolos. Lixo inútil. Um riso gelado de repente ecoou atrás de ela. Já fervendo de raiva, Tan Zuyin se virou, a voz carregada de ameaça. Quem ousa insultar esse santo? Então seu tom mudou instantaneamente, vice-líder da seita. O recém-chegado estava vestido de branco, com uma longa barba esvoaçante. Parecia mais um humilde estudioso do que um cultivador demoníaco. Mas qualquer um familiarizado com a seita invocadora de demônios o reconheceria como um dos seus 3 infames vice-líderes, Yuan Kojin. Me chame de líder da seita Yuan. Claro, vice-líder da seita Yuan. Um mero cultivador do reino da divindade da observação lançou um ramo inteiro da nossa seita no caos, causando perdas catastróficas. A voz de Yuan Kojin era baixa e perigosa. Santa, como você pretende explicar isso para a seita principal? Tan Zuyin ergueu a conta de pedra inútil em sua mão. Todos vocês foram enganados. E vocês se chamam de cultivadores demoníacos. Estou envergonhado por você. Yuan Kojin ficou tentado a castigá-los todos ali mesmo.
Depois de tantas mortes, depois de entregar a energia espiritual coletiva, tudo que você trouxe de volta foi uma pedra inútil. Quando você vai acordar? Mas o irmão mais velho imortal nunca nos decepcionou. Tudo bem. Então convoque. Deixe-me ver o que o torne digno do título de imortal. Na cordilheira Qinjuan, o gelo e a neve haviam derretido. A primavera havia chegado, e com ela, a estação do renascimento. E o fim da hibernação. Seguindo o exemplo do pico arsenal divino, Dan Jingpeak também havia feito uma parceria estratégica com a cantina. Sob a orientação especializada do Chef Li, eles prepararam caixas de pacotes de tempero usando materiais fornecidos por Dan Jingpeak e os enviaram para o pavilhão da água do outono. Estranhamente, essas caixas entraram, mas nunca saíram. Logo, o pátio estava lotado até a borda. Durante esse tempo, a líder da seita Qin não ficava ociosa. Noite após noite, ela organizava banquetes em cidade após cidade, imprimindo esses sabores nos sonhos do povo da fronteira sul. Hora de partir. No pátio, Limo bateu na pagoda oca das 1000 cores. A pequena pagode já havia acumulado 17 camadas. Eles estavam quase na metade do caminho para projetar a forma divina do grande Dao. Esses não eram apenas pacotes de tempero, eram recipientes para a energia espiritual coletiva que logo seria colhida. Claro, não era só sobre a energia espiritual. O espaço do sistema de Limo foi abastecido com suprimentos para serem distribuídos junto com esses pacotes. Ele pretendia levar isso até o fim com a máxima dedicação. Enquanto esperava por Kyuzi, Limo usou um dos sachês de tempero para cozinhar uma tigela de macarrão instantâneo e o engoliu na porta. O sabor não se comparava à versão de sua vida passada, mas tinha uma fragrância única. Para o povo dos 9 céus e 10 terras, aquilo foi nada menos que uma revolução culinária. Está bom? Uma voz clara e familiar soou atrás dele. Sem nem se virar, Limo sabia quem era, embora hoje, sua voz carregasse um toque de tensão antinatural. Hoje, o bloco de gelo usava uma saia pintada à luz da lua em vermelho pálido, seus tons em camadas lembrando nuvens tocadas pelo luar, a barra balançando com um fascínio intoxicante. Espera! Que tipo de flor era preta? Talvez tais flores existissem, mas Limo, com sua limitada experiência mundana, nunca tinha visto uma, até hoje. Aquele toque de preto conferia um ar de encantamento à sua habitual graça etérea. Experimente. Limo colocou a tigela na mesa e sentou-se rapidamente, preventivamente, para que seu martelo não assustasse a loa-flora ao redor. MMM. E Ying Bing abaixou os olhos, ajustando levemente a saia. Ela prendeu o cabelo, pegou um zaziz que Limo usou e tomou um gole delicado do macarrão, os lábios brilhando. Era difícil não lembrar o formato daquela foca picada de mosquito em seu pescoço. E como todos sabiam, o tecido floral preto geralmente era especial, liso e elegante, com apenas um espaço provocante no balanço da saia. Percebendo o olhar de Limo ficando desfocado, o pescoço de Ying Bing corou levemente. Desta vez, ela aprendeu a lição. Não se deu ao trabalho de puxar a saia que adorava deslizar para baixo. Em vez disso, cruzou as pernas, mal conseguindo cobrir o lugar. Mas o bloco de gelo claramente não conhecia a expressão meio escondido atrás de um pipa. A imaginação de um verdadeiro cavalheiro era algo perigoso. Essa sugestão de ocultação só alimentou um pensamento quase enlouquecedor, só mostra a maldita foto logo. Droga! Observando a distante e etérea fada fria, seu vestido vermelho iluminado pela lua bordado com flores pretas, comendo silenciosamente o macarrão que ele havia feito para ela, Limo exibia a expressão de um cavalheiro justo. Bloco de gelo, estou indo para a fronteira sul. MHM, seja. Cuidado, lembrou Ying Bing suavemente. A boca de Limo se moveu mais rápido que seu cérebro. Quando eu voltar, gostaria de ver uma lua linda, e talvez reforçar o céu enquanto estou nisso. Essas duas coisas pareciam completamente sem relação. Você sabe como é, a fronteira sul é úmida, cheia de mosquitos. O pequeno tirano do martelo divino, cujo físico aperfeiçoado era tão refinado quanto um artefato famoso, falava com um tom culpado, porém teimoso. Então, você poderia dar um mergulho na primavera temporal da flor da névoa. Acalma picadas de mosquito. A bloco de gelo falou friamente, mas seus olhos permaneceram fixos na tigela de macarrão, como se guardasse algum mistério profundo. Você está dizendo que devemos reforçar o celo durante o banho? Os olhos de Limo brilharam, e ele fez um joinha.
Bloco de gelo, você é tão esperto. Os lindos olhos de Ying Bing se contraíram com a vontade de revirar para ele. Me chamando de inteligente, mas me tratando como uma tola. De repente, ela falou com a máxima seriedade, então feche os olhos agora. Antes de você partir, vou reforçar o selo para você primeiro. Sério? A pobre Little Lin não esperava que as coisas correriam tão bem. Nem era ano novo, porque os presentes caíam um atrás do outro. Ele fechou os olhos obedientemente e logo sentiu um toque frio em seu pescoço. Mas não estava molhado. Hã? Lima abriu os olhos confuso, apenas para ver a fada fria observando, seus olhos cor de outono semicerrados com um brilho provocador. A malvada bloco de gelo apenas beliscou levemente seu pescoço com seus dedos delicados. De fato, o interior das roupas do bloco de gelo era preto, figurativamente falando. Anda logo. Eu também preciso visitar a piscina de geada. Certo. Com a viagem à capital imperial se aproximando, Limo imaginou que o bloco de gelo estava preparando algumas medidas. Seja bom. Ying Bing, como uma gata preta triunfante porém distante, flutuou para fora do pavilhão da água do outono, suas vestes esvoaçando na brisa da primavera e agarradas à sua figura alta e graciosa. Só para a porta ela olhou para trás, murmurando baixinho, volte logo. Se você se atrasar, a lua não vai ser tão bonita. A cabeça de Limo se ergueu de repente. O pequeno cavalheiro, que queria desesperadamente ouvir o bloco de gelo chamá-lo de irmão mais velho, irradiava como um raio de sol. Podemos fazer um reforço duplo então. Irmã. Os cílios de Ying Bin tremeram levemente. Se ela realmente fosse um gato preto, seu rabo teria se erguido como se tivesse sido eletrocutado. Ela saiu sem dizer mais uma palavra, mas, de alguma forma, parecia que ela tinha dito tudo. Pouco depois, Kyuzi saiu da sala lateral, bocejando. Ela já tinha trabalhado no turno da noite em seus sonhos, e agora seu chefe sem escrúpulos a arrastava para o trabalho diurno. Um leve ressentimento matinal grudava nela. Ei, vamos logo, mestre da seita Li. Se não fosse pela voz menos rouca, ela rivalizaria com Shangguo. Espera um pouco. Limo permaneceu sentado. Você foi quem me mandou bater o ponto no horário. Qual é a sua situação agora? Estou me sentindo um pouco convencida demais agora. Kyuzi parecia perplexo. Será que a linguagem nos 9 céus e 10 terras mudou tanto em seu sono milênio? Ela reconheceu as palavras, mas não faziam sentido. Investing em Imperatriz capítulo 452. Uma maneira muito nova de pregar chega à seita dos demônios. A primavera havia chegado às terras fronteiriças do sul, dando vida à terra enquanto tudo florescia. As cidades que abraçaram o culto ao venerável celestial eram particularmente vibrantes, fervilhando de renovação e prosperidade. Apenas um único ano novo havia passado, mas sua aparência já havia mudado drasticamente desde os dias sob o domínio da seita invocadora de demônios. Cidade dos Três Picos. O templo outrora imaculado, símbolo de autoridade e medo, agora jazia coberto por uma espessa camada de poeira. Montes de areia e terra se acumulavam como pequenas colinas, transformando o espaço sagrado em algo parecido com um canteiro de obras ou um galpão de armazenamento. Um par de sapatos brancos pisou no chão empoeirado. O jovem, agora um ano mais velho, olhava para a luz do sol entrando pela porta e não pôde deixar de sorrir. O tempo voa tão rápido, murmurou. Lima havia trocado para sua roupa de mortal Eitu. Quanto tempo faz? Ah, 2 ou 3 meses. Kyuzi, a líder da seita que dormia por milênios no palácio subterrâneo do sonho das nuvens, lentamente formou um ponto de interrogação em sua mente. Que tipo de nostalgia nostálgica era essa? Qualquer um pensaria que ele viveu uma era grande e tumultuada. Os fronteiriços do sul realmente não têm consideração com limpeza. Este é um templo, um lugar de morada para o divino, e olhe para o estado dele. Não é à toa que o poder da fé mortal aqui é tão instável. Kyuzi franziu a testa enquanto observava o interior. Ela levantou a mão, pretendendo usar sua cultivação para purificar o lugar, mas o imortal Eitu o impediu. Está tudo bem assim, disse Limo sinceramente. Tudo bem. Kyuzi o estudou, um sentimento estranho despertando em seu coração. Ela entendia vagamente algo, mas era como se um véu fino ainda a separasse da compreensão total. Primeiro, vamos coletar minhas oferendas. O imortal Eitu abriu sua dimensão de bolso, sugando as pilhas de areia e sujeira como um aspirador de pó. Então, começou a descarregar caixa após caixa de tempero instantâneo para macarrão. Enquanto trabalhava,
Um pensamento lhe ocorreu: e se algo acontecesse no futuro e ele não pudesse voltar para as terras fronteiriças do sul a tempo de coletar oferendas ou conceder bênçãos? Mesmo sem circunstâncias imprevistas, se a fé no venerável celestial e no imortal Heitor se espalhasse mais, abrangendo mais cidades, inevitavelmente chegaria um ponto em que ele não conseguiria administrar tudo. Suas técnicas Avatar ainda não eram capazes de lidar com uma carga de trabalho tão pesada no curto prazo. Enquanto Limo empilhava as caixas de tempero, outro lampejo de inspiração surgiu. Como era mesmo chamado a seita deles? A miríade forma a seita imortal. As terras fronteiriças do sul estavam repletas de semi-humanos. Se eles podiam dominar artes marciais inspiradas em formas animais, por que não podiam também entregar pacotes ou fazer recados? Fazia todo sentido. Assim que esse pensamento lhe passou pela cabeça, um grupo de moradores da cidade chegou, liderados pelo prefeito, empurrando carrinhos de mão. Eles avistaram o imortal Heitor profundamente pensativo ao lado das caixas de tempero. O imortal se manifestou novamente. Você finalmente voltou. Isso ao seu lado é outro imortal. Imortal, começamos a cavar um caminho de montanha entre os outros dois picos. Talvez, no tempo dos nossos filhos ou netos, eles possam sair das montanhas por isso. Ultimamente, temos tido sonhos estranhos, sonhos de todo mundo se reunindo para comer algo incrivelmente perfumado. Você faz ideia do que se trata? O povo se curvou, mas, ao contrário do silêncio temeroso que antes mantinham diante das divindades, conversavam animadamente. Macarrão instantâneo pode não ser culinária gourmet, mas seu aroma era inegável. Para o povo das terras fronteiriças do sul, que lutava até para encher o estômago, era uma experiência sensorial avassaladora. Mesmo em sua vida passada, Limo lembrava como uma única xícara de macarrão instantâneo em um trem podia encher todo o vagão com seu cheiro, atormentando passageiros famintos. Os moradores da cidade haviam acordado de seus sonhos ainda desejando aquela fragrância inesquecível. Ah! Não é esse imortal, o dos nossos sonhos? É mesmo. Pessoal, acalmem-se, disse o imortal Heitor, levantando as mãos. Quando a multidão se acalmou, ele continuou: o que você sentiu em seus sonhos está dentro dessas caixas. Esta é a sua recompensa por suas oferendas diligentes. Continue com o bom trabalho. Com isso, ele tirou um pote de barro de uma das caixas e o abriu, liberando um aroma intensamente intenso. Não era qualquer tempero, era uma versão localizada do sabor de macarrão instantâneo, infundida com base de Otiput, elaborada pelo famoso Xiang Yang Otiput. Uma iguaria famosa em todo lugar, adorada tanto por jovens quanto por idosos. Além de ser delicioso, também continha ervas medicinais e outros ingredientes benéficos. O cheiro é exatamente igual no sonho. Você pode usar não só para macarrão, mas também para espalhar no pão achatado. O prefeito e os moradores da cidade olhavam famintos. Eles tinham acabado de terminar o trabalho e estavam famintos. Limo acenou com a mão de forma grandiosa. Este mortal não gosta de misticismo vazio. Vamos te dar algo concreto. Hoje, vou oferecer a todos macarrão de carne cozida. Com isso, montou um fogão no meio do templo, colocou uma grande panela sobre ele e começou a preparar a refeição. A multidão explodiu em aplausos, seus rostos iluminados de fervor. Viva o imortal! Não diga isso, é como amaldiçoá-lo para uma vida curta. Diga tão eterno quanto o céu e a terra. Os olhos arredondados de Kinzi se arregalaram em perplexidade. Mesmo em seus sonhos, ela nunca testemunhara um método tão pouco ortodoxo de espalhar a fé. Limo parecia estar inovando com uma abordagem totalmente nova, e, para sua surpresa, era muito mais eficaz do que qualquer coisa que já tivesse visto. Um som que só ela podia ouvir ressoou no ar. Kinzi olhou para cima e viu uma força invisível, porém potente, se reunindo em direção à figura que trabalhava ocupada no fogão no templo sujo. Era o poder da fé mortal. Da longa fila de moradores da cidade, cada um esperando ansiosamente, mas com ordem, seus olhares esperançosos fixos à frente, essa fé fluía em abundância. Por quê? Kinzi percebeu que a quantidade de fé ali superava qualquer coisa que já tivesse presenciado, quase 50% a mais do que o número de pessoas presentes. Vem ajudar. Ah, certo. Suprimindo sua confusão, Kinzi correu para ajudar. Enquanto isso, Yuan Kojin, o vice-líder da seita invocadora de demônios, junto com Tanzuin e outros membros da seita, voava pelo céu montado em um abutre roxo escuro.
As flutuações da fé mortal aqui são incomumente intensas. Que lugar é esse? Vice-líder Wen. Esta é a cidade dos Três Picos, com uma população de cerca de 1.700 habitantes, respondeu Lu Yixian prontamente, apresentando um mapa. 1.700 pessoas, e ainda assim tanta fé. Tan Zuyin abriu a boca para ofegar, mas acabou engolindo um gole de vento frio. Yuan Kojin estreitou os olhos. Ele podia sentir claramente que os fluxos de fé das áreas ao redor convergiam todos para aquela mesma cidade. O que significava? O chamado imortal estava aqui. Eu originalmente pretendia simplesmente eliminar aquele charlatão, mas quem diria que ele possui tais métodos? Extrair fé com tanta eficiência. Que tipo de técnica não ortodoxa é essa? Yuan Kojin refletiu, sua expressão mudando. Lu Yixian rapidamente interveio. Eu sei que você está ansioso, mas como eu aconselhei antes, é melhor não agir precipitadamente. O imortal realmente tem habilidades notáveis. Esse método é inédito. Sugiro que priorizemos estabelecer relações amistosas. Tan Zuyin permaneceu sem expressão. Afinal, ele pagou um preço alto ao imortal, apenas para não ganhar nada em troca. Na verdade, sofreu perdas. Antes um crente firme, agora nutria dúvidas. Finalmente, ele falou. Vice-líder Yuan, talvez devêssemos primeiro observar a cidade discretamente. Yuan Kojin teve o mesmo pensamento. Encontrar uma forma de reunir o poder das massas seria benéfico. Agir precipitadamente sem saber a força do oponente já teria levado à destruição da seita invocadora de demônios pela corte imperial. Como um homem cauteloso, o vice-líder da seita Yuan concordou. Então vamos seguir por aqui. Lu Yixian, você e o Filho Santo devem ir. Ambos tiveram contato com aquele chamado imortal e tu, o que pode ajudar a baixar a guarda deles. Investing em Imperatriz capítulo 453, o bambu de um cavalheiro sincero. Logo depois, Lu Yixian e Tan Zuyin retornaram da investigação. Tão cedo? Yuan Kojin olhou para os dois, sua expressão indecifrável enquanto perguntava. E então? O que você encontrou? Tan Zuyin assentiu. Reunimos informações sobre tudo que esse imortal fez desde que chegou aqui. Ele desceu a este lugar no início do ano, moveu uma das montanhas dos Três Picos e expulsou os sacerdotes da nossa seita. Estranhamente, ele então ordenou que todos os moradores da cidade extraíssem pedras das outras duas montanhas como oferendas para ele. Além disso, depois de coletar as pedras, ele distribui regularmente comida e ferramentas para os moradores da cidade. A expressão de Tan Zuyin ficou cada vez mais estranha enquanto falava. Yuan Kojin e os outros membros demoníacos da seita franziram a testa, trocando comida e ferramentas por pedras. Esse foi claramente um acordo perdido. O vice-líder da seita bufou friamente. Essa pessoa claramente não faz ideia de como gerenciar seguidores. Se os mortais não se preocupam com comida e roupas, de que necessidade tem deuses? Ele não pôde deixar de dar uma bronca nos presentes. Se você quer um suprimento estável e duradouro de energia mortal, deve manter uma coleira no pescoço desses tolos ignorantes. Se eles ficarem muito confortáveis, aperte a guia. Se eles estão prestes a sufocar, afrouxe um pouco. Se forem muito frouxos, perdem o medo. Se apertarem demais, eles vão revidar como formigas tentando sacudir uma árvore. O melhor estado é mantê-los meio mortos. Os membros demoníacos da seita sentiram admirados. De fato, o vice-líder da seita tinha seus métodos. Que desgraçado. Yuan Kojin se virou, lançando um olhar sombrio para Lu Yixian. Lu Yixian endireitou o rosto. Esse subordinado estava pensando que a sabedoria do vice-líder da seita tem uma semelhança impressionante com a gestão de gado. E a sua investigação? Você descobriu por que a energia mortal aqui é tão abundante. Yuan Kojin acreditava que, com tais métodos de pregação, a energia mortal aqui deveria estar diminuindo. Mas o oposto era verdade, tinha que haver outro truque em jogo. Esse subordinado conseguiu isso de um dos moradores da cidade. Lu Yixian tirou um jarro de barro. Esses são bem comuns. Muitos moradores conhecem o cheiro que está dentro. Suspeito que é assim que esse chamado imortal espalha sua influência. Ah é? Yuan Kojin abriu o pote com cautela. Um aroma rico e intoxicante se espalhou. Os membros demoníacos da seita, exaustos de dias de viagem e vida dura, não puderam evitar respirar fundo, seus rostos cheios de êxtase. O que? O que poderia cheirar tão bem? Era simplesmente hipnótico. Isso cheira.
Familiar de algum jeito. Churrasco? Não. Ainda melhor que isso. Então, onde podemos conseguir um pouco? Lu Yanxian respondeu à pergunta ansiosa. Perguntei aos locais. O templo está realizando um banquete agora. Todos na cidade estão convidados. É só ir lá e você pode ganhar uma tigela de macarrão de carne cozida de graça. Você não tem vergonha? Yuan Clojin engoliu em seco, embora sua repreensão tenha sido interrompida por Baba. HMPH. Exatamente como eu suspeitava. Esse chamado imortal está usando esse truque para controlar os moradores da cidade. Deve haver algo ilícito nisso. O templo, você diz? Me siga. Vamos ver que tipo de heresia ele está propagando. Os membros demoníacos da seita avançaram em direção ao templo com determinação feroz. O que os recebeu foi uma cena de agitação, tanto literal quanto figurativamente. Incontáveis pessoas trouxeram tigelas de casa. Os que já tinham recebido seus macarrões se agacharam no chão, sorvendo-se alto, enquanto uma longa fila de moradores esperava sua vez. No final da fila estava uma figura em frente a um fogão crepitante, virando um wok com chamas explosivas. Esse é o imortal? Os olhos de Lu Yixian se arregalaram. Então esse é o chamado imortal? Yuan Clojin avançou, pronto para liberar sua aura. Mas então, a mulher que ajudava no fogão de repente olhou para cima, fixando o olhar neles. Reino Zangan. Como também especialista Zangan, Yuan Clojin sentiu instantaneamente seu poder. Ele não tinha medo de alguém de força igual. O problema era, um especialista do reino Zangan estava cortando vieiras de bom grado como um aprendiz de cozinha. Então, quão poderoso era o imortal de pele escura empunhando a espátula? Santo, vamos entrar na fila, disse Lu Yanxian, limpando a baba. Entrar na fila? Qual é o nosso status? Que posição tem o vice-líder da seita? Após um momento de hesitação, Yuan Clojin declarou lentamente, entre na fila? E assim, o estimado vice-líder da seita dos demônios invocadores e sua comitiva obedientemente se juntaram ao final da fila. Quem ficou confuso não foi apenas o santo dos demônios invocadores. Li, o chefe, o imortal de pele escura, estava igualmente confuso. Qual é a deles? Kyuzi já havia sussurrado para ele que um especialista Zangan havia chegado. Quando Limo olhou para cima, viu Lu Yixian e Tanzuin educadamente parados no final da fila. Desde quando membros demoníacos de seitas? Tão educado? Prova da minha excelente gestão. Kyuzi ergueu o queixo, parecendo convencida. Vamos focar em como lidar com isso. Limo não esperava que um especialista Zangan aparecesse. Na seita dos demônios invocadores, os cultivadores do reino Fatian já eram anciãos de alta patente. Um especialista Zangan provavelmente estava no nível de líder da seita. Se eles não estavam ali para causar problemas, por que mandar uma potência tão grande? Mas se eles estavam aqui para causar problemas, por que eram tão educados? Limo ativou seu olho divino do destino celestial para uma rápida varredura e decidiu improvisar. Era preciso admirar a eficiência de Li, o chefe. Seu enorme wok girava com facilidade treinada, uma habilidade aprimorada pela fundição de aço no pico dos braços divinos. 1000 tigelas. Sem problema. Logo, os moradores voltaram felizes para casa com o estômago cheio. O templo ficou em silêncio. Os dois lados sentavam-se um de frente para um outro em frente ao fogão, o clima tenso. Slurp slurp. HMM. Yuan Clojin se virou para ver Lu Yixian servindo uma segunda tigela, mastigando barulhento. Idiota vergonhoso. Ele não conseguia ler o clima. O que te traz aqui? O imortal Lietu cumprimentou Lu Yixian casualmente antes de voltar seu olhar calmo para os outros. Antes de falarmos, gostaria de tomar uma precaução. Yuan Clojin tirou um objeto da manga. Era uma seção de bambu verde jade, cintilando com energia espiritual. Este é o bambu dos corações honestos. Se detectar uma mentira, ela crescerá rapidamente. Assim, podemos falar abertamente. Concorda? Limo se perguntou se o nariz de Pinóquio era feito dessa substância. Kyuzi retrucou, seu insolente. Como ousa? A ex-líder da seita estava realmente se envolvendo em seu papel. Yuan Clojin piscou, mas permaneceu composto, observando Limo. Limo sorriu e assentiu. Eu, Lietu, sempre agi com a consciência tranquila. Um verdadeiro cavaleiro não teme nenhum teste de honestidade. Bom. Então, sobre o palácio subterrâneo de Inmene, quer explicar? O olhar de Yuan Clojin perfurou os olhos de Limo, um traço da pressão do reino Zangan escapando.
Sua voz baixou enquanto ativava o bambu dos corações honestos. Se uma mentira fosse dita, ela crescia instantaneamente. Investigue em Imperatriz capítulo 454. Guarde o bambu. Guarde o bambu. Limo ainda não tinha falado, pensando no que dizer. O rosto de Kyuzi estava frio enquanto ela falava com autoridade severa. Imortal, você é indulgente demais. Indulgente demais com esses juniores pouco filiais. Agir de forma tão insolente diante de seus ancestrais. Que audácia. Incapaz. Juniors. Esse insulto doeu mais do que chamar alguém de bastardo, simplesmente elevando gerações na hierarquia dos insultos. Yuen Kojin, por natureza um demônio implacável, estava prestes a explodir de fúria quando uma súbita percepção o atingiu. O bambu da sinceridade permaneceu em silêncio, imóvel. Isso significava que nenhuma mentira havia sido detectada. Até maldições contavam como mentiras, mas as palavras dessa mulher agora há pouco. A verdade estava contida. O suor frio brotou nas costas do vice-líder da seita. O imortal Lima acenou com a mão em sinal de desdém. Chega. Há muito transcendemos trivialidades mortais. Por que se apegar a tais formalidades mundanas? Fui eu quem desbloqueou o palácio dos sonhos das nuvens, mas nunca prometi deixar você levar o que está por baixo. Além disso, não é como se você tivesse saído de mãos vazias, não. Uma pedra inútil. De que adianta isso? Tanzuin não conseguiu conter sua frustração. Essa não é uma pedra comum, riu o imortal Limo, soando como um ancião exasperado com um júnior desperdiçador. Embora seja verdade que você não tem meios para usá-la. E não é o maior tesouro que a seita invocadora de demônios obteve no palácio. HM. Yuen Kojin franziu a testa, olhando para o bambu da sinceridade, nenhuma mentira detectada. Então, Tanzuin garantiu algo ainda maior no palácio. Por que ele não sabia? Será que o homem a escondeu? Planejando ficar com isso para si. Seu olhar se aguçou ao pousar em Tanzuin. Eu não sei. Tudo que eu consegui foi essa maldita pedra. Tanzuin cerrou os punhos, sentindo-se o maior tolo do mundo. Felizmente, o bambu da sinceridade atestava por ele, permaneceu imóvel. Yuen Kojin insistiu. Ele claramente só conseguiu essa pedra no palácio. Por que alegar que havia um prêmio maior? Eu não estava falando dele, mas da seita de invocação de demônios. Os olhos de Limo ficaram distantes, como se olhassem para o passado. Você sabe quem construiu o Palácio dos Sonhos das Nuvens? Os cultivadores demoníacos ficaram em silêncio. Até Yuen Kojin balançou a cabeça. A história era antiga demais, e os registros da seita não deixavam vestígios. Será que alguém a apagou? Foi um líder da seita invocadora de demônios. Não, um líder da seita invocadora divina, que dominou o dado grande sonho. O nome dela era Kyuzi. Com brilhantismo incomparável, ela construiu o Palácio dos Sonhos das Nuvens. Quanto ao propósito dela. Bem, vocês mesmos procuraram o palácio. Você deveria saber. Para o deus ancestral do sonho das nuvens. O pensamento passou pela mente de Yuen Kojin, enviando ondas de choque por ele. Nenhuma herança ou artefato divino poderia se comparar a um deus ancestral. Enquanto Yuen Kojin cambaleava, Lu Yanxian falou, irmão imortal mais velho, por que não respondeu quando te chamei antes? Boa, velho Lu, timim perfeito. Depois te pago outra tigela de macarrão de boi cozido. Limo riu. Naturalmente, eu tinha assuntos mais urgentes. Olhando para os membros ainda um tanto confusos da seita dos demônios, suspirou, como se lamentasse a ignorância da geração mais jovem. Deixe-me ser direto, disse ele. Naquele dia, fui direto ao núcleo do palácio subterrâneo e conheci sua deusa dos sonhos, a imortal do sonho das nuvens. Ele ressuscitou pegando emprestado o corpo do líder da seita Qin, e esse mesmo líder da seita Qin está bem diante de vocês. Essas palavras caíram como um raio do nada, explodindo nos ouvidos dos membros da seita demônio invocador. Yuen Kojin sentiu o couro cabeludo formigando. De repente, lembrou-se de algo. Mais cedo, quando aquela mulher os repreendeu como descendentes indignos, o bambu dos corações sinceros não reagiu, ou seja, suas palavras eram totalmente genuínas. Essa mulher era o líder da seita Qin. Ou mais precisamente, a deusa ancestral do sonho da nuvem. Mas, como uma divindade ancestral poderia estar apenas no reino místico da palma? Yuen Kojin murmurou para si mesmo. O tempo corroe até os ossos mais poderosos. Não é natural depois de tantos anos? Limo disse sem expressão. Certo. Certo.
O inteligente vice-líder da seita Yuan começou a quebrar a cabeça. Havia a possibilidade de reunir o poder das massas ter sido para restaurar a força da deusa ancestral? O suor frio escorria pelas costas de Yuan Kojin, e sua arrogância anterior desapareceu. Ele ordenou apressadamente aos seguidores: guardem o bambu. Guarda isso. Então, ele tomou a dianteira, curvando-se respeitosamente, declarando sua reverência pela descendência da deidade ancestral. 15. Pareciam ter entendido algo errado. E Limo não disse uma única mentira. Ainda assim, ela entrou na brincadeira com um riso gelado. Enxames de borboletas dos sonhos voltavam de todas as direções, os mesmos meios que ela usava para enviar sonhos ao povo da fronteira sul. O Dao dos Sonhos. Essa era uma arte perdida da seita dos demônios invocadores, que havia se apagado com o sono da deusa ancestral do sonho das nuvens. Mas agora, ela havia reaparecido. Nesse momento, o último traço de dúvida no coração de Yuan Kojin desapareceu. Tomado pela empolgação, ele perguntou: já que você desceu, por que não nos avisou para que pudéssemos recebê-los de volta à seita? Agora sirvo sob imortal da Terra Negra, disse Qinzi friamente. Lu Yexian se virou para Lei Mu, o olhar cheio de choque e admiração. Até mesmo a deusa ancestral servia sob esse imortal da Terra Negra. A deusa ancestral era uma imortal celestial descendente dos 9 céus. Então, quão assustadoramente vasta essa pessoa, e a seita imortal das inúmeras formas atrás dele, deve ser? Lembrando sua arrogância anterior, até mesmo ousando exercer pressão sobre tal existência, Lu Yexian sentiu um alívio, grato por o imortal não ter guardado o rancor dele. Por favor, tome um pouco de chá, Yuan Kojin ofereceu apressadamente, entregando uma xícara ao grande. Então, você não se importa que eu tire um pouco do poder das massas? Limo perguntou com um leve sorriso. Ah, por que faríamos? Somos todos família aqui. Além disso, esse poder já foi bem utilizado. Yuan Kojin acreditava que o poder das massas tinha como objetivo restaurar a força da divindade ancestral do sonho das nuvens. O imortal da Terra Negra realmente tinha ido longe jogando um jogo tão elaborado. Ele realmente me emocionou até as lágrimas. Como mero mortal, Yuan Kojin sentiu uma pontada de vergonha. Mas, qual método você usou para reunir seguidores para seus ensinamentos? Quem ainda depende da pregação tradicional hoje em dia? Limo sorriu levemente. Macarrão instantâneo da marca celestial, indispensável para a era moderna. Ao cair do crepúsculo, os membros da seita demônio que haviam chegado com feroz ímpeto agora partiram gratos, com a boca cheia de agradecimento ao imortal. Tanzuin até entregou aquela conta de pedra, afinal, era inútil para ele. Quanto a Limo, tudo que ele entregou foi uma receita de tempero instantâneo para macarrão. Kyuzi observava as figuras deles se afastando. Você simplesmente deu para eles? Você não tem medo de que eles concorram conosco pelo poder das massas depois? Limo arrumou os utensílios de cozinha e respondeu suavemente: se a comida realmente chega a mais pessoas, importa quem a faz. Se eles continuam teimosos, como um pacote de macarrão instantâneo pode mudá-los. Quando chegar a hora, os olhos do povo são atentos. Kyuzi ficou surpreso. De repente, sentiu que não conseguia mais entender aquele jovem. Mesmo nos 9 céus e 10 terras hoje, as academias ensinavam a hierarquia do céu, da terra, do governante, dos pais e do mestre, ordem acima de tudo. Onde Limo aprendera esses princípios estranhos, porém cada vez mais convincentes? Alguma escola particular? Quando ela se sentia emocionada, a voz de Limo soou novamente: Kinji, vamos para a próxima parada. Estou com pressa para voltar ao pavilhão da água do outono para observar a lua. Malditos sejam os cultistas invocadores de demônios por interromperem. Vou me atrasar, droga. Isso é mesmo só observar a lua que você quer? Investing em Imperatriz capítulo 455. Quem exatamente está tentando enganar as pessoas? Você encontrou um bloco de gelo ruim. No caminho de volta para o Vale Sem Lu, Yuan Kojin examinou a receita de macarrão instantâneo. Quando o ser celestial lhes entregou a receita, havia apenas uma condição: não importa o método, seja vendendo ou presenteando, ele deve levar a marca celestial venerável. Yuan Kojin finalmente começava a entender as implicações. Se tivermos sucesso, uma parte significativa da fé reunida não seria atribuída ao venerável celestial. Lu Yexian mencionou que o ser celestial geralmente é esquivo, mas hoje ele estava em Nanjiang, bem na cidade Sansan,
O lugar onde começou a espalhar seus ensinamentos. Esperando. Ele estava me esperando. E essa receita foi preparada com antecedência. Me usar para expandir sua influência. Ao perceber isso, Yuan Kuo-jin não pôde deixar de inspirar fundo, junto com um leve aroma de tempero instantâneo. Que esquema profundo. Na superfície, parecia natural, como se tudo tivesse se encaixado naturalmente. Ainda assim, cada passo foi meticulosamente orquestrado. Ainda mais assustador era que o que ele viu provavelmente era apenas a ponta do iceberg. A seita imortal Anxiang, adormecida há anos, de repente pregava pelos 9 céus e 10 terras. Suas ambições deviam ser realmente vastas. Não é à toa que até o deus ancestral do sonho das nubes cortou vieiras para ele de bom grado. Vamos entregar essa receita primeiro no salão de refinação de sangue. Ver se conseguem produzir o molho celestial venerável. O tempo passou, e os 3 sóis gradualmente se afundaram atrás da cordilheira Qinjuan. O último brilho relutante do crepúsculo caiu sobre as folhas da grande figueira bengala no pátio, fazendo a última folha murcha esvoaçar e pousar sobre um par de mãos finas, semelhantes a jade. Ainda assim, como se separadas por um véu invisível, a folha escorregou para longe. E Ying Bing estava sentada sob a figueira de Banyan, sua pele não só pálida, mas também brilhando com um brilho de jade. Ela havia vestido um roupão branco, mas a silhueta do corpo dela por baixo estava contornada em preto. O manto era mais curto que seu vestido habitual iluminado pela lua, revelando um vislumbre de sua panturrilha, envolta em seda preta transparente, seu charme deslumbrante. Seu rosto sem expressão, banhado pelo crepúsculo, estava meio iluminado por uma beleza serena, meio sombreado pelos tons da noite. Seu olhar demorou-se vagamente no portão do pátio, como se esperasse por alguém. De repente, passos ecoaram. Exausto. Mas foi Kyuzi quem entrou. Ela olhou para a roupa de Ying Bing e ergueu uma sobrancelha. Pequeno Bing, você tem praticado artes marciais de refinamento corporal? Só um pouco. Só um pouco. Kyuzi pensou consigo mesma. Isso já era maestria. Quem poderia refinar seu físico tão facilmente no primeiro dia sem nem se machucar? Estudando a roupa de Ying Bing, ela perguntou curiosa, por que você está usando um roupão? Tomar banho nas fontes termais depois do refinamento corporal ajuda na recuperação. E por baixo? Roupas de treino? Não tive tempo de trocar. Kyuzi piscou. Então por que você ainda não foi embora? O que está esperando? Vou logo. A bloca de gelo tomou seu chá com indiferença, insistindo que seus motivos para visitar as fontes eram puramente práticos. Kyuzi se espreguiçou. Ouvi dizer que as fontes termais são ótimas para relaxar. Perfeito para hoje. Limo não está me tratando como funcionária, mas como uma fera de carga. Sua técnica Dream Step não podia ser usada dezenas, muito menos centenas, de vezes em um único dia. Quem sabia qual método aquele garoto usava para se teletransportar para onde quisesse. A única desvantagem era que ele não podia levar outras pessoas junto. Vou me juntar a vocês para um banho. Pequeno Bing, vamos juntos. Prefiro solidão. Kyuzi de repente lembrou-se de Limo mencionando que o bloco de gelo estava esperando para ele tomar banho. Agora Ying Bing dizia que gostava de ficar sozinha. Qual deles estava mentindo? O mestre da seita suspeitava de Limo, afinal, aquele garoto sabia contar histórias como nenhum outro. Pode ir. Vou descansar um pouco no meu quarto. E Ying Bing puxou o roupão para baixo, calçou os pés cobertos de seda e subiu as escadas. Ela abriu a janela, onde a flor nebulosa da montanha artificial da Eternity Spring fumegava com o calor crescente. Enquanto isso, Limo permanecia felizmente alheio às consequências não intencionais de suas ações. Ele havia terminado de visitar as cidades restantes, embora tenha pulado a demonstração ao vivo de cozinhar macarrão de carne cozida. Em vez disso, deixou os ingredientes para os locais prepararem sozinhos. Quando terminou, o crepúsculo já havia caído. Outra camada. Nos portões do pavilhão Kyuzui, Limo recuperou a pagoda vazia das miríades de cores, surpreso com a conquista inesperada. Mas então percebeu. Quanto maior a cultivação, mais energia de fé ela contribui. Então essa camada adicional no pagode. Provavelmente alimentado pelos discípulos da seita dos demônios invocadores. Mais um passo mais perto de projetar a forma divina do grande Dao. Pena que a seita dos demônios invocadores teve que permanecer nas sombras. Caso contrário, ele os teria recrutado como afiliados da seita imortal Anxiang. Balançando a cabeça,
Limo observou a névoa se dissipar, revelando novamente os portões do pavilhão Kyuzui. Ainda assim, no pátio, o bloco de gelo não estava à vista. Debaixo da figueira de banyan, apenas Kyuzi estava sentado, esculpindo cabanas de bambu com uma faca, ainda não acostumado a usar pincel. Ei, o grande vigarista voltou. Limo pigarreou solenemente. Vigarista. O próprio bambu da sinceridade confirmou que sou um cavalheiro. Cada palavra que digo é verdadeira. Ah, é mesmo? Você mentiu para mim hoje. Kyuzi bufou. Sobre o que eu menti? Você disse que o pequeno Bing estava esperando para tomar banho com você. Usou isso como desculpa para me apressar de volta aqui. Nem mesmo seu próprio povo é poupado dos seus esquemas. Escandaloso. Pontos de interrogação flutuavam acima da cabeça de Limo. É verdade. Concordamos em admirar a lua na primavera da flor da eternidade. Então o pequeno Bing mentiu para mim. O que o bloco de gelo disse? Kyuzi lançou-lhe um olhar cúmplice. Ela dizia que estava se molhando para se recuperar do treinamento e preferia a solidão. Limo ponderou. O que ela estava vestindo quando você voltou? Um roupão, com algo preto por baixo. Ah, certo, roupas de treino. Kyuzi descreveu a cena de forma vívida. Os sonhadores tinham um talento para os detalhes. Limo recostou-se um pouco. Roupas de treino? Desde quando roupas de treino incluem meias? Pela minha experiência, a pessoa com quem você falou não era o bloco de gelo. Então quem foi? O bloco de gelo ruim? Kyuzi lembrou das cenas que vislumbrou nos sonhos de Ying Bing. Então, quem estava enganando ela? Ela não conseguia mais perceber. Realmente não conseguia. Enquanto isso, Limo subiu as escadas. De fato, o quarto de Ying Bing estava vazio. Mas a janela estava aberta. Se o bloco de gelo tivesse voltado ao pavilhão Kyuzui, mas não estivesse no pátio ou em seu quarto, onde mais ela poderia estar? Shinji Amoishido. Limo sorriu de lado, ajustando óculos escuros imaginários. O bloco de gelo mal havia conseguido sua enganação, ela manteve o encontro deles. Nesse caso, é melhor ele se esgueirar pelas fontes sem fazer barulho. Com isso, Limo pisou no parapeito da janela e saltou para fora, voando em direção ao cume enevoado da montanha artificial. Investing em Imperatriz capítulo 456. Troca. Agora estamos ao vivo no local da primeira competição de mergulho do pavilhão aquático de outono. A seguir vem a única participante deste torneio, Little Lee. Ele escolheu um mergulho extremamente difícil, 4 cambalhotas e meia com 2,5 torções. No entanto, está claro que ele não tem experiência em grandes competições. Splash. A entrada da pequena Lee não foi exatamente tranquila. Se houvesse uma entrevista pós-partida, ele provavelmente diria que não teve nada a ver com seu desempenho. O verdadeiro motivo foi ter visto uma sereia na fonte termal. Uma sereia. Quem conseguiria manter a compostura depois de ver uma criatura tão encantadora? A pequena Lee não conseguiu se segurar de jeito nenhum. Na verdade, ele ficou tão cativado pela paisagem subaquática que não voltou imediatamente. Por que você não está subindo? Ying Bing, tirada de seus pensamentos pelo respingo, deu um passo à frente e levantou a cabeça. Seus olhares se encontraram. Bloco de gelo, você parece muito bonito hoje. Limo, que normalmente permanecia impassível mesmo diante do vice-líder da seita de invocação de demônios ou de um especialista em místicos da Palma, de repente se viu corado e sem palavras. Direto como sempre. Culpe a fonte termal. Roupas encharcadas grudavam firmemente no corpo, acentuando a roupa estilo Southern Border. Em meio às águas ondulantes, Limo vislumbrou tecidos pretos contra a pele pálida. Absolutamente letal. O lado negativo de uma curiosidade insaciável é que quanto mais obscurecido a visão, maior é o desejo de descobrir a verdade. MMM. Ying Bing retraiu sutilmente os pés, fingindo olhar para o outro lado. Ela vinha pensando até onde deveria levar o treino que seu sistema mencionava, especialmente porque as imagens que vislumbrou na mente de Limo não eram exatamente singular. Mas antes que pudesse chegar a uma conclusão, ele já havia caído do céu. Quase por reflexo, ela murmurou, é só roupa de banho. Não tão especial assim. Por que você não trocou? No momento em que perguntou, arrependeu-se. Ah, certo. Vou me trocar agora. O pequeno Lee só tinha conseguido tirar os sapatos no ar mais cedo. Fiel ao seu estilo, tratou esse bloco como família e imediatamente começou a desabotoar suas vestes. Ying Bing girou num instante. Splash, pronto. MM.
Ela se virou, sua expressão tão fria e distante como sempre, embora um observador atento pudesse notar que ela momentaneamente esqueceu de respirar. Porque Limo não tinha acabado de trocar de roupa. Ele tirou completamente a peça de roupa superior. Por que amarrar suas roupas na cintura numa fonte termal? Para esconder o espírito indomado da minha alma rebelde. E Ying Bing se recusou a olhar para ele. Como todos sabiam, Limo era um homem de razão, mas quando a razão falhava, ele também dominava um pouco de física, e seu físico não era nada de menosprezível. Agora, vestida com seu uniforme de combate sob o roupão, ela estava a apenas uma palma da mão dele. Seu corpo, gelado por um dia na piscina gelada, passou tanto tempo se preparando, só para toda aquela determinação desmoronar num instante. A primavera eterna da névoa ficou em silêncio. Só restava o som da água corrente. Após uma pausa, foi Ying Bing quem quebrou o silêncio. Sua viagem para Fronteiras Sul foi suave. Só um soluço. Você encontrou a seita de invocação de demônios? Ela já tinha perguntado a Kyuzi uma vez. Mas Limo balançou a cabeça. Não. Só que tem mosquitos demais. Bloco de gelo, selo. Limo não conseguiu mais se conter. Tudo isso era para suprimir a outra presença dentro de Ying Bing. Fazia parte do plano. Vamos focar primeiro na cultivação. O progresso importa mais. Um calor formigante subiu no peito de Ying Bing, mas ela se forçou a manter a racionalidade. Observar a intenção da alma iluminada pelo lua era dito ajudar a alcançar um estado de desapego sereno. Tudo bem. Limo assentiu e estendeu a mão, segurando a dela. Eles se acomodaram juntos na água. Mas não é mesmo? Passos ecoavam da entrada da primavera eterna da névoa. Kyuzi havia usado demais sua técnica do passo dos sonhos hoje estava exausta. Ouvindo Shang-Wu falar delirando sobre o conforto da fonte termal, e, mais importante, descobrir que estava vazia, ela decidiu relaxar. Splash, uma ondulação violenta. Quem está aí? Kyuzi ficou tenso, apenas para ver Limo encostado na beira da piscina, braços casualmente apoiados nas pedras. Você não ia voltar para o seu quarto. Eu sempre posso voltar. Limo espelhou a expressão impassível de Ying Bing. PFFT. Eu sabia. Você veio procurar o pequeno gelo e não deu certo, não foi? Kyuzi sorriu de lado, convencida como se tivesse resolvido o caso. Sim, você me pegou. Limo fez um joinha para ela. Realmente um mestre da investigação. Mas quando ela se aproximou, ele ficou tenso. O que você está fazendo? Tomando banho. Já estou aqui. O rosto de Limo empalideceu enquanto ele inspirava fundo. Qual é o problema? Não é como se eu estivesse mal vestida. Kinji, que tal você voltar amanhã? Deixe de molho o tempo que quiser. É constrangedor comigo aqui. Tudo bem. Não se ilusione. Com um revirar de olhos, ela se virou para sair. Limo. De certa forma, Kyuzi não estava errado. Como todos sabiam, ele estava a momentos de abraçar um certo bloco de gelo perfumado e macio para cultivo duplo. Mas no momento em que Kyuzi apareceu, Ying Bing instintivamente se submergiu, para que Kyuzi não presenciasse a cena e invadisse seus sonhos novamente. Como todos também sabiam, a água tinha seus benefícios. Com sua habilidade em cultivo e habilidade marcial, Ying Bing tinha mil maneiras de compensar esses benefícios. Ainda assim, na pressa, optou pelo método mais primitivo, segurando algo com os dedos gelados. Realmente uma manobra de giro e puxa. Google, Ying Bing reapareceu, seu rosto uma tempestade carmesim sob seu habitual ar frio. Será que ela tinha medo que a corrente a levasse? Ou seria aquela tensão constrangedora e aguda? Fez ela se encolher para dentro. Os olhos de Limo se arregalaram, a mandíbula caída. Ele encarou Ying Bing, mas tudo o que viu foi o perfil impecável da fada do gelo, agora prendendo a respiração. GG. Ok, a clareza nos olhos de Ying Bing vacilou. O calor em sua palma agora queimava inconfundivelmente. Ela puxou a mão para trás das costas. Então, um sino abrupto soou em seus ouvidos. Parabéns, anfitrião. Sparring concluído. Infelizmente, não houve ferimentos, derramamento de sangue ou fatalidades nesta rodada. A mente de Ying Bing girava de dúvida. Investing em Imperatriz capítulo 457. O que há de tão divertido nas pernas? A fonte termal estava envolta em névoa, traçando a forma do luar. O cabelo e a pele da fada do gelo brilhavam com gotas de orvalho, tão perto que ela parecia uma lua tímida ao alcance.
Sua roupa seguia os costumes da fronteira sul, tanto etéreos quanto sedutorais em sua pureza. Por que você fica me encarando? Para que sua roupa não seja desperdiçada. Então por que está cobrindo o nariz? Os mosquitos na fronteira sul parecem venenosos. Será que isso é algum tipo de besta calamidade aterrorizante? O tom do pequeno Lee Cavalheiro era tão inflexível quanto um martelo forjado de aço. Ele acreditava que sua força de vontade deveria ser a mesma. Mas, infelizmente, isso era uma ilusão. O que havia sob seu robe permanecia um mistério por enquanto, mas as pernas esguias por baixo dele claramente estavam vestidas por algo ainda mais fino que a seda de névoa escura. Quem poderia resistir a isso? Até o Ultraman estaria piscando em vermelho. Sua mão. Eles têm vontade própria. O pequeno Lee sentou-se à beira da piscina, envolvendo o bloco de gelo nos braços. Sentiu uma suavidade perfumada, fria ao toque, mais vívida que o aroma natural da primavera eterna da flor de névoa, sutil, mas serena. Para ser justo, o pequeno Lee sentia que estava exercendo uma contenção notável. Agora que realmente a segurava, ficou um pouco mais composto. Porque tudo parecia surreal. Não era o primeiro abraço deles, mas as circunstâncias eram totalmente novas. Classificada em segundo lugar na lista das 100 flores, com a credibilidade da primeira em questão, ela era um sonho inalcançável para inúmeros jovens talentos, tão misteriosa e distante quanto a lua fria refletida na água. Mas agora, ele a havia resgatado. Seu rosto oval corou, seu corpo maleável. Ela se mexeu um pouco antes de desistir, derretendo nos braços dele como seda sem ossos, suas mãos delicadas enrolando seu pescoço. Bloco de gelo, você não está tão frio hoje. Talvez por causa do temperamento corporal. Sério, mana? Por quê? Você está queimando. Ying Bing abaixou o rosto, mas sua testa pressionou contra o peito escaldante dele. A mente da senhora do palácio imperatriz estava em desordem. Como seus discípulos e o povo dos 9 céus e das 10 terras haviam. Ela testemunhou os olhares nos olhos deles. Homens ou mulheres, não fazia diferença. A mesma reverência e medo. Ainda assim, nem ela imaginou que chegaria um dia em que se aninharia contra um peito febril, ouvindo um batimento cardíaco constante, sem querer pensar demais. Ying Bing estava vivenciando isso pela primeira vez, mas para sua surpresa, ela não desgostou nem um pouco. Na verdade, ela queria ficar mais tempo. Bem, era para manter sua determinação, para impedir que Yingguang ganhasse vantagem. Bloco de gelo, temperar o corpo foi difícil. A voz de Limo chegou até ela, seguida pelo brilho da alma lunar. Se eles não cultivassem em duplas logo, a lua se pondria. Um pouco. No passado, esse bloco teria descartado como nada. Porque esse foco repentino em temperar ultimamente. Vamos para a capital imperial em breve. Cada força conta, não quero perder. Ying Bing não se alongou mais. Limo provavelmente não entenderia o que o sistema realmente era. E dessa vez, não era só sobre superá-lo. Jiang Yu, em primeiro lugar na lista dos dragões ocultos, e Xie Xuan, em segundo, eram talentos capazes de ofuscar uma era inteira. Em sua vida passada, ela os derrotou aos 19 anos. Dessa vez, ela não estava totalmente confiante. Antes de chegar à capital imperial, ela pretendia alcançar as 9 aberturas da observação divina e refinar seu físico. Para aumentar suas chances de vitória em 120%. Ah, certo, metade do domínio da Fênix Celestial fica na capital imperial. Limo também precisava se distrair. A fonte termal o deixava tonto. Será que o prêmio principal no cúpulo do dragão oculto é a outra metade do domínio da Fênix Celestial? Impossível. Ying Bing lançou um olhar levemente exasperado para ele. Apenas os 3 melhores têm chance de entrar no reino da cidade celestial, e mesmo assim, contato com a verdadeira forma do domínio da Fênix Celestial não é garantido. Top 3. Deve ser possível. Limo respondeu sem hesitar. Ying Bing olhou para ele, reconhecendo aquela determinação familiar. Ele queria ficar entre os 3 primeiros, recuperar o domínio da Fênix Celestial para ela. Algo tão difícil, mas ele decidiu na hora. Então, vamos precisar treinar sério a partir de agora. Nossos oponentes serão todos os jovens gênios dos 9 céus e das 10 terras. A voz da pequena Li transbordava fervor heroico. Ying Bing fez uma pausa, seu olhar frio suavizando enquanto ela repetia, vamos trabalhar duro. Juntos. Fechado. Hora de uma massagem então. O pequeno Li,
O massagista coçava para começar. A expressão de Limo era solene enquanto ele limpava a baba dos lábios. Relaxamento pós-temperamento é essencial. Massagens aliviam a fadiga, previnem lesões e consolidam os resultados de temperamento. Tantos benefícios. Confie em mim, sou profissional. Limo, o que tem de tão divertido nas pernas? Os olhos compostos de Ice Block brilharam. Mana, como você pode dizer isso? Eles claramente valem um. Espera, não, isso não é sobre diversão. Não insulte minha integridade e ética profissional. A pequena Lia agarrou a névoa escura e úmida e transparente de seda que se agarrava às suas pernas esguias, e começou a amassar, sem pressa, mas minuciosamente. Assim, a harmonia do Yin e do Yang provou ser uma arte marcial excepcional. Os efeitos do cultivo duplo foram notáveis. E, curiosamente, quanto mais não ortodoxa a abordagem, melhores são os resultados. Claro, isso só era possível com energia espiritual imortal impedindo que a técnica se transformasse em heresia completa. Infelizmente, a alegria era passageira. Na manhã seguinte, precisavam visitar o grande salão do pico principal. Antes de deixar a seita Qinjuan, seus anciãos tinham instruções finais. Quando o amanhecer se aproximava, $2 Imo carregou esse bloco de volta ao quarto, aconchegando-a com cuidado. De fato, um massagista de dedicação impecável. Só então ele se retirou para seu mundo em miniatura. O temperamento do pequeno Li explodiu hoje, então ele lutou com várias formas extremas para aguçar sua intenção divina. Uma hora depois, com $2 comidos no campo de treinamento em Yang, refletiu. Tanto esse bloco quanto eu precisamos colocar o dragão oculto no top 3. Ou seja, o Jiang e o Xiaxuan devem ser expulsos. Se eu conseguir derrotar a projeção do grande sábio antes disso, minhas chances vão disparar para 1000%. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou intensamente. Anciãos já haviam se reunido no grande salão do pico principal, exceto Shang Ou, incluindo até um grande ancião, Qiuzi. A mestre do culto tinha a expressão de alguém arrastada para o trabalho contra sua vontade, perdida em pensamentos. Algo estava errado. Na noite passada, enquanto sonambulava, porque ela não viu as bolhas de sonho de Xiaobinger e Limu. Nenhum dos dois tinha dormido. Investing em Imperatriz capítulo 458, cavalgando nuvens até a capital imperial, primeira classe no mundo imortal. Depois de emergir do mundo em miniatura, Limo foi para a câmara de Yingbing no pavilhão da água do outono. Ao abrir a porta de seus aposentos privados, encontrou o bloco de gelo ainda vestido com a saia iluminada pela lua anterior, embora a gaze escura translúcida que cobria suas pernas agora não estivesse mais presente, revelando delicados dedos rosados como botões de flores brotando. Seus cabelos bagunçados da noite anterior caíam sobre seus lábios e pescoço, seu olhar ainda um pouco atordoado. O travesso bloco de gelo da noite anterior havia se transformado inexplicavelmente em um bloqueio atordoado hoje. Babi, pare de reclamar, Limo murmurou de repente. A palma de Yingbing pareceu lembrar do calor escaldante do martelo de ontem, e ela instintivamente retirou os pés, encolhendo-se um pouco. Limo suspirou. É mesmo, Babi. Ele está no meu paraíso da gruta, fazendo birra porque quer brincar com a pequena Yui. Para falar a verdade, Babi estava inquieto desde ontem, e hoje suas travessuras haviam se intensificado. Não que Limo pudesse ser culpado, dadas as circunstâncias de ontem. Quem poderia prestar atenção por um martelo? Além disso, invocar Babi ainda era um transtorno, exigindo que ele canalizasse o poder do mundo. Liu zumbou 2 vezes em resposta. Que tal deixá-los brincar no paraíso da gruta por um tempo? E Yingbing assentiu levemente, observando enquanto a essência de Yin lunar sumia na palma de Limo antes de calçar seus sapatos. Limo pegou sua mão, e os dois saíram em uma nuvem mortal, logo chegando ao grande salão do pico principal. Desculpe por fazer os anciãos esperarem. Quase todos os anciãos da seita Qinjuan estavam presentes. Limo juntou as mãos em saudação. Preparar a Assembleia do Dragão Oculto exige conservar energia, disse o mestre da seita Xianguan Wenkang com uma risada, sem mostrar impaciência. Os outros anciãos compartilhavam sentimentos semelhantes, suas expressões uma mistura de admiração e complexidade ao observarem os 2 juniores que haviam ingressado na seita apenas um ano antes. Como não podemos acompanhá-los até a capital imperial, preparamos alguns itens para sua jornada. Os anciãos não iriam para a capital imperial, em parte porque era desnecessário,
em parte porque seriam de pouca utilidade lá. Na prefeitura do Sol Púrpura, os cultivadores do reino interior eram formidáveis, mas na capital imperial, eles teriam dificuldade até mesmo para garantir uma posição de guarda em uma casa nobre. Além disso, em termos de força pura, esses anciãos provavelmente empalideciam em comparação com os dois jovens, exceto pelo mestre da seita Shanguan, que teve que permanecer e supervisionar a seita. Qual seria o sentido de ir para se tornar um peso morto? Ai! O ancião Shui Jing se atrapalhou nas vestes, prestes a falar. Ancião Shui, a jornada até a capital imperial é longa, levará pelo menos 10 dias a meio mês. Limo tirou uma caixa de jade e um livreto da manga. Preparei algumas coisas para você. Guarde-os como uma salvaguarda. Shui Jing? Porque esse garoto estava roubando suas falas. Ele estava prestes a dispensar com um gesto, mas a caixa já estava em suas mãos. O ancião Shui de vontade de ferro espiou para dentro e silenciosamente guardou a roupa. Como Lima é tão sincero, este velho vai aceitar a contragosto. Você não deveria ter dado alguns suprimentos de emergência para os juniores. Que vergonha, tirar deles em vez disso. O ancião Ain bufou desaprovando. Então seus olhos foram deslumbrados por vários minérios raros e místicos. Ancião Ain, graças à sua orientação na forja de armas, esses materiais podem ajudá-lo a ascender ao posto de grande mestre ferreiro. Cada um era um componente usado na criação de armas preciosas ou até divinas. O ancião Ain congelou, os lábios entreabertos. Sua consciência protestou, mas sua boca se recusou a obedecer. Espere, desde quando as mãos dele já tinham guardado os itens nos bolsos? Ancião Qian, este baú contém cédulas de alta denominação, e aquele contém cristais místicos. Já que suas artes marciais prosperam com riqueza que elas ajudem em seu avanço. Ah, e mestre da seita, essa pílula da longevidade é para você. Não acumule, pegue quando precisar. Ancião Su, obtive a espada da sutileza celestial com Xian Tianyang. Estude-a para se inspirar, espero ver você dominar o básico até eu voltar. Limo há muito usara seu olho divino do destino celestial para discernir as necessidades dos anciãos, adaptando seus dons de acordo. Os anciãos seguravam seus presentes, trocando olhares perplexos. Isso não era assim que deveria ter sido. Não era costume os veteranos concederem itens de proteção e conselhos de despedida aos alunos que embarcavam em uma jornada? Um silêncio constrangedor tomou conta do salão. Obrigado, Limo. O ancião Shui Jing pigarreou, aceitando seu presente com relativa facilidade. Ele já havia refinado pílulas preciosas, a maioria das quais deixava para Limo. Após uma longa pausa, o orgulhoso ancião Ain puxou a contragosto um símbolo de ferro preto de suas vestes. Com isso, você pode participar da conferência de forja de armas da Montanha Celestial. Visite se encontrar tempo. Eu pretendia. Isso. O mestre da seita Shanguan deu algumas tragadas em seu cachimbo. Mestre, eu a deixo sob seus cuidados. Ela tende a agir de forma rebelde quando estou fora. Limo então entregou uma bolsa espacial cheia de vinho para Qian Bufan. Não dê todo o vinho de uma vez para ela, senão ela vai acabar rápido demais. Entendi. Qian Bufan coçou a cabeça, guardando a bolsa. Eu também tenho algo para deixar para trás. Uma voz familiar se enlouqueceu. Limo e os anciãos se viraram para ver a sempre calma Ying Bing pegando uma pilha de cadernos de sua bolsa de boneca gigante. Essas notas apontam as falhas nas técnicas marciais de cada ancião, junto com correções. Pratique com dedicação para avançar mais. Quando o bloco de gelo preparou isso, Limo piscou surpreso antes de se sentir inexplicavelmente satisfeito. Os anciãos ficaram ainda mais envergonhados. Não se dizia que crianças de dificuldades amadureciam cedo. Ah, mas comparada a esses dois, a seita Qin Juan estava praticamente na miséria, em todos os aspectos imagináveis. Que todos os anciãos prosperem na prosperidade marcial. Lima entrelaçou as mãos, o tom carregado de esperança sincera pelo sucesso deles. Se sim. Com certeza vamos treinar duro. De fato. Com mais de 70 anos, ainda estou no auge. Temos que corresponder às expectativas dos juniores. A juventude não espera por ninguém. Vamos partir agora. A despedida foi profundamente comovente. Embora algo parecesse um pouco estranho. O ancião Qian, tomado pelo momento, saiu do salão, apenas para ser puxado de volta pelo ancião Shui. Para onde você pensa que vai?
Você não é um dragão oculto, mais parecido com o primeiro-ministro Tartaruga. Trazido de volta à realidade, o fervor juvenil do ancião Qian se despedaçou ali mesmo. Então vamos nos retirar. Limo riu, pegando a mão de Ying Bing antes de olhar para Qinzi. Ser anciã da seita Qinjuan era apenas um trabalho paralelo de Qinzi. Seu papel principal permanecia como funcionária da seita imortal dos miríades fenômenos. Gerenciar o poder de seres sencientes era impossível sem ela. Uma nuvem se formou sob eles, levantando o trio para o céu. Volte logo. O mestre da seita Shanguan, Shui Jing, Qian Bufan e os outros anciãos acenaram vigorosamente. Observando as duas figuras voarem para o azul, seus pensamentos se estendiam ao longe. Eles lembravam o comportamento frágil e doente de Lima ao entrar na seita. Agora ele se mantinha ereto contra o vento, sua postura indomável, embora seu sorriso radiante permanecesse inalterado. O jovem mestre outrora doente realmente se tornou um cavalheiro. Ao seu lado, a garota floresceu em uma beleza etérea, uma donzela imortal e fria como gelo, em silêncio ao seu lado. A maior diferença era que ambos agora eram renomados em todo o mundo e nos céus. Agora, cavalgando nuvens até a capital, eles disputariam para se destacar acima de todos os outros. O ancião Qian murmurou com saudade, quando a Assembleia do Dragão Oculto vai adicionar uma divisão anciã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.